E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Eu vou comentar hoje sobre algo que certamente você já ouviu falar, mas talvez não tenha ainda refletido sobre esse ângulo, sobre esse ponto de vista que eu vou te apresentar. Você vai observar que em algumas vagas de emprego está qualificado lá a função e as informações sobre o que o profissional tem que ter como requisito obrigatório. E você lê, de repente, saber trabalhar sob pressão. Ou você já deve ter ouvido na empresa que você trabalha atualmente, ou alguma que você passou, algum gestor dizer para você: funcionário meu tem que saber trabalhar sob pressão. Aqui se trabalha sob pressão. Então eu vou te contar que essa visão ela é inadequada, ela é incorreta e sai totalmente fora do parâmetro de você ter uma empresa que trabalha de maneira humanizada, com uma gestão de pessoas concreta, real e que é produtiva, de alta performance, engajada, qualificada e sabe fazer muito bem a sua função. Trabalhar sob pressão pode ocorrer em uma situação ao qual existiu uma demanda inesperada dentro da empresa, há que se suprir algum princípio, algum produto, algum serviço, algo que vai atender o cliente em um pedido grande, algo inesperado ou algo que de repente era para ter acontecido e não aconteceu. E aí esse ritmo tem que aumentar, todos vão colaborar e existe sim um momento de pressão, de tensão, aonde todos vão exercer determinada tarefa. E aí sim, você trabalha a sua pressão e você tem que se adaptar àquele momento. Você tem que produzir e dar o resultado. Porém, o mais comum que se vê é a visão inadequada que eu falei para vocês e vou explicar aqui. Eu tenho certeza que você já deve ter presenciado isso e vai compartilhar e concordar com a minha ideia. Aliás, conta aqui nos comentários se você já viveu uma situação assim e como foi. Vamos conversar, vamos debater sobre isso para nós podermos entender e dar soluções para quem não consegue enxergar esse caminho ainda. Sempre que uma empresa não tem planejamento estratégico, sempre que uma empresa não observa e acompanha a sua demanda de trabalho, sempre que os gerentes têm, ou o gestor geral, o diretor, o CEO tem uma pose, tem um princípio, fica na sala dele lá guardado, ou sai somente para intimidar os funcionários, ou naquela empresa que você vê profissional contábil fazer o departamento financeiro, fazer o RH e fazer também a segurança do trabalho, ou seja, a empresa quer pagar pouco com um cargo único e dar todo tipo de atividade para as pessoas. Nesse tipo de empresa, você vai sempre observar alguém, como eu disse, gestor, entre aspas, falar que é necessário trabalhar sob pressão. Por quê? É uma empresa desorganizada, é uma empresa que não planeja, é uma empresa que não sabe ter o foco. Porque se você se planeja, você está preparado a lidar com uma adversidade e conseguirá sim ter essa demanda suprida diante de um trabalho sob pressão. Porém, um trabalho contínuo sob pressão demonstra o quanto a sua liderança não está preparada, o quanto a sua equipe está sofrendo com essa pressão e também não está preparada para o cenário. Mostra que você não planejou e foi pego de surpresa numa determinada situação e precisa suprir isso. E ainda há também aqueles locais onde a administração pede que o trabalho de pressão seja feito para que o resultado seja atingido rapidamente. Porque a própria empresa não planeja, o dono, a dona, a empresária não planeja, não tem uma visão estratégica sobre o negócio próprio, quer faturar de uma maneira rápida e avassaladora sem enxergar os princípios ou o que vai acontecer. Ou seja, para esse dono de empresa, essa dona de empresa, não importa o que você faça desde que você traga o resultado. Se você vai cair duro, se você vai sofrer, se você vai ter estresse, se você vai chorar, é um problema seu. Para ele ou para ela interessa que você traga o resultado. A minha recomendação para as empresas que trabalham dessa forma é que modifiquem a visão, façam uma reflexão mais ampla e comecem a ter um planejamento, a desenvolver liderança, a realizar treinamentos, identifiquem por que essa demanda de pressão está ocorrendo, por que há clientes com pedidos atrasados,
Por que há clientes pressionando por uma informação, ou seja, se foi dado um prazo e não está sendo cumprido? Verifiquem se o serviço está sendo feito de maneira correta, se o seu líder acompanha o trabalho ou ele não acompanha, e quando vê a bomba já estourou, já transbordou, e aí por isso ele cobra a equipe através de pressão. E para você, funcionária, procure observar isso e coloque isso na pesquisa de clima organizacional, manifeste isso para quem você pode, converse com o seu líder direto e especifique isso. Caso não tenha como ouvir, procure a hierarquia superior e fale para a hierarquia o que está acontecendo. Por que a equipe não está produzindo? Ou como a equipe está se sentindo naquele momento. Agora, se isso não mudar, mude você de empresa. Vá para uma empresa onde exista planejamento, onde exista gestão de pessoas, onde tem um RH estratégico que observe e trabalhe com isso para o seu melhor desempenho, que você traga assim resultados e seja engajado. Mas que o trabalho flua. Pequenos picos de pressão, pequenos picos de demanda, picos que você precisa suprir a necessidade maior de um cliente em potencial, são válidos. E aí trabalhar sob pressão se torna uma qualidade, não um problema. Agora, quando isso é regra, quando está na vaga, tenha certeza que a empresa não está organizada para fazer o trabalho e, de fato, ela justifica os seus próprios erros que ela não assume, colocando que há necessidade de pressão na empresa, porque a empresa tem muita demanda. Mas, na verdade, ela não sabe lidar com a demanda. Forte abraço, um beijo no coração de todos.